eu sempre trabalhei com aula de maquiagem, mas a aula de maquiagem, gente, me dá tanto trabalho, me deixa tão esgotada, tão cansada, que às vezes eu desisto. Aí, de tempos em tempos, eu vou fazendo outra coisa. Mas a verdade é que sempre que eu me empenho em trabalhar com as aulas de maquiagem, eu tenho resultado. Então, eu tava com eu tinha meta de fazer os R$ 1.000 essa semana. Por quê? Porque eu lancei desafio para vocês. E toda vez que eu lanço desafio para vocês, eu lanço desafio para mim. Se eu não fecho o desafio, eu me sinto profundamente mal de não fechar um desafio que eu mesmo lancei. E aí eu falei no grupo que o objetivo era fazermos o quê? R$ 200 de venda por dia. E eu recebi a mensagem de uma consultora falando para mim o seguinte: o que você vai fazer para vender R$ 200 por dia? E eu não gosto da ideia de ficar em casa só mandando mensagem. Essa ideia de ficar só mandando mensagem para ter resultados, isso não me agrada. A Fernanda, tá? Tem gente que vive bem com essa ideia. Então, na segunda-feira, eu mandei algumas mensagens para os meus clientes, porque eu precisava bater a minha meta de R$ 200 por dia. Mas o que que eu falei? O que que acontece quando você não tem agendamentos? Quando você não tem agendamentos, a chance de você vender é muito baixa, porque você fica dependendo de ter ações diárias, alguém falar com você, alguma coisa acontecer para você fazer sua venda. Quando você tem agendamento, você tem uma ação que depende de você. E aí sim, você pode ir para uma sessão de beleza, você pode para um evento e dar o seu melhor. Agora, quando você não tem agendamento, você fica o quê? À mercê de alguém, venda passiva, alguém bater na tua porta e querer comprar de você. Então, vou falar hoje, a aula vai ser aula de maquiagem, com foco em venda de maquiagem nas aulas de Automate, tá? Só um minutinho, gente, eu vou orar e a gente vai começar. Vamos lá, gente. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa reunião de unidade, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, de podermos estar trocando, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por esse mês de janeiro extraordinário, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, por todo o cuidado na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios. Senhor, fica conosco essa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Quando todas as vezes que eu quero ter resultados melhores, eu procuro fazer agendamentos. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu fui fazer um agendamento, fiz outros agendamentos para a semana que vem, fiz um agendamento para um evento amanhã, tá? Amanhã eu estou no salão. E aí, na sexta-feira, eu não podia agendar nada porque é nosso fechamento. Mas o que que eu procurei fazer? Fazer agendamento. Se você quer vender, você precisa ter ações para te permitir realizar vendas. Se você é uma pessoa que mora ou trabalha no lugar que você vê mulheres o tempo todo, está convivendo com mulheres o tempo todo, você nem sempre vai precisar agendar. Ali no seu trabalho, no seu dia a dia, você pode aproveitar essas oportunidades para você vender, tá? Então, gente, vou começar preparando a minha pele com o tônico da linha matificante. Mas eu não preparo a pele da cliente na aula de automaquiagem. Eu trabalho com 2 produtos específicos de skincare: sabonete e hidratante da Timewise. O que que eu faço? Sabonete da Timewise, não tá aqui, que o meu já tá lá no meu banheiro. Sabonete da Timewise, tônico e hidratante. Então, se é uma cliente que tem uma pele extremamente oleosa, ela tem uma pele muito oleosa, eu vou indicar o tônico para poder segurar mais essa maquiagem
E o tônico, a principal função do tônico deixa eu ver se eu consigo me aumentar para mim aqui. Consegui aumentar, tá? E não consegui me aumentar, Jesus. A principal função do tônico, gente, é diminuir a aparência dos poros, melhorar a textura da pele e equilibrar o pH da pele. Então, se você é uma pessoa que tem uma pele extremamente oleosa, você vai precisar de tônico para equilibrar esse pH e a sua pele não ficar expulsando essa maquiagem. Então, quando eu vou dar aula de automaquiagem, eu vou explicar para a pessoa para o passo a passo dela. Não dá para começar uma aula de automaquiagem pela base. Você precisa explicar sobre a preparação da pele. Então, a preparação de uma pele é limpar, tonificar e hidratar. É o mínimo que a gente precisa para a gente poder preparar a nossa pele e ter uma maquiagem aí melhor por mais tempo. E aí, para facilitar a vida de vocês na hora do fechamento, tenham essa ordem muito clara, porque são muitos produtos. Vamos lá. Eu vou passar o hidratante da linha matificante. Ai, gente, eu estou num desafio aqui do barulho da minha casa, porque hoje o pedreiro está aqui, o som está falhando. Me digam se vocês estão ouvindo, se está muito barulho. Tá? Me digam se vocês estão ouvindo ou se está muito barulho aí para vocês, tá? Simone falou que eu estou sumindo e meu som está falhando. Acho que não, Para mim tá bom, eu tô te ouvindo bem. tá? Se tiver muito barulho, gente, não consigo tirar isso. Se tiver muito barulho, vocês me perdoem, é porque o pedreiro ainda está aqui em casa. Ó, gente, eu vou hidratar a pele com o gel hidratante da linha matificante da Mary Kay. Mas nas minhas aulas de auto make, eu procuro usar a linha Time Wise. Por quê? Primeiro, a linha Time Wise está na promoção esse mês e a gente não sabe se a Mary Kay vai prorrogar para o próximo mês. Me digam se o barulho aqui ao meu redor está atrapalhando vocês, tá? Não tá, não. Beleza, amiga. Deixa eu ver se eu consigo me botar maior para mim. Vocês estão vendo um monte de quadradinho, vocês estão me vendo pequenininha? Pequena, assim, deitada. Gente, eu quero me ver grande. Deixa eu ver se eu consigo me botar grande. Como que faz esse negócio? Eu acho que cada um consegue configurar aí a sua tela para me ver maior. Ver se eu consigo levantar. Eu vou tirar a tela aqui do celular, linda. Vamos lá. Então, na preparação de pele da aula de auto make, gente, sabonete da Timewise, tônico, e nesse caso eu estou usando tônico matificante agora, porque esse tônico é realmente muito bom para pele oleosa. E hidratante, esse hidratante que eu estou usando aqui é hidratante. O que aconteceu? Jesus. A Leila está compartilhando a tela. Leila! Eu acho que eu fiz besteira aqui, peraí. Que interessante, Fernanda. Deixa eu te falar. Saiu, beleza. Fala. Então, esse tônico é melhor que o tônico da Timewise da linha Antidade? Então, eu considero que para pele oleosa ele é melhor, tá? Eu acho que ele matifica mais, ele entrega mais resultado em termos de segurar a maquiagem, dele ser mais, deixar a pele mais sequinha. Ó, o gel, a minha pele já tá bem sequinha, tá? Então, se você vai dar aula de auto make, fala, Simone. Qual foi o tônico que eu perdi? Caiu aqui. Eu comecei na preparação de pele, caiu de novo, Simone. Mas depois eu vou colocar todo o passo a passo, tá, gente? Vamos avançar. O que eu fiz ontem, tá? Especificamente.
Peguei uma cliente que tinha muita olheira, e essa olheira dela era uma olheira amarronzada e arroxeada, gente. Tons diferentes em lugares diferentes. Só que, na maioria das vezes, o corretivo Yellow, ele vai cobrir. Na maioria das vezes, tá? Então, eu comecei com o corretivo Yellow, deixa eu passar o primer. Eu expliquei isso para minha cliente, falei para ela, olha, na preparação de pele, você tem produtos que são dermocosméticos para fazer a tua preparação e tem produto que é maquiagem para ajudar na preparação da pele. Então, sabonete, tônico e hidratante é dermocosmético para te ajudar na preparação da pele. Se você não limpar corretamente, não hidratar, não usar tônico para equilibrar o pH da pele, essa pele, em 2 horas, 3 horas, ela vai expulsar essa maquiagem e você vai ficar com aquele efeito de muita transferência na roupa, a maquiagem escorrendo, a maquiagem craquelando embaixo dos olhos. Por quê? Porque isso é a falta de preparação de pele. Então, aquela maquiagem que abre, fica cheia de pontinhos, assim, ela abre. Então, isso eu já expliquei para minha cliente no início que eu estava fazendo a preparação de pele. Por quê? Vocês precisam se lembrar que a gente tende a vender os últimos produtos. E se tu não explicar muito bem para ela a importância dela ter produtos para preparar a pele, tu não vai vender skincare. E é possível vender skincare numa aula de auto-make. É claro que a gente não vai usar, às vezes não vai usar um booster, não vai usar um microdermabrasão, mas você pode usar, você tem que usar sabonete hidratante, um hidratante para a área dos olhos, um tônico, isso é fundamental. Então, eu expliquei para ela que a minha preparação de pele era composta por 2 tipos de produto, skincare e produto de maquiagem. Na maquiagem, eu tenho o primer da Mary Kay, que eu concentro ele aqui, ó, na área T. Então, eu concentro ele aqui na área T, ó, a maior quantidade aqui, nessa região aqui. E daqui, ó, eu vou espalhar para o restante do meu rosto. Mas a maior concentração está na região que tem a maior probabilidade de produzir oleosidade. Ó. Beleza. Depois que eu passei primer, eu vim com corretivo Yellow. E aí, o que as pessoas acham, né? Que corretivo Yellow é para todas as cores, gente? Não, não é para todo tipo de pele, todas as cores, não. Se for uma pessoa muito escura ou ela for muito clara, o que vai acontecer? Estou procurando minha esponjinha menor. Não está aqui. Vou usar a grande mesmo. Se ela for uma pessoa muito escura, esse corretivo, ao invés de ficar amarelo, ele vai ficar branco. E se a pessoa for uma pessoa muito clara, o corretivo amarelo, ele vai ficar muito amarelo. E já aconteceu isso comigo, de fazer aula de maquiagem com cliente, que ela era tão branca que o corretivo amarelo era mais escuro que a pele dela. Sabe aquela pessoa que tem rosácea? Então, ó, primeiro eu vou passar corretivo Yellow. É sempre, gente? Não. Quando que a gente vai optar por usar corretivo Yellow? A gente vai optar em usar... Deixa eu ver se eu... A gente vai optar em usar corretivo amarelo quando a gente vê que realmente a cliente tem olheira para corretivo amarelo. Peraí, gente. Assim eu posso ver mais de perto. Quando você tem certeza que a cliente ela tem uma necessidade de clarear essa região, de esconder uma olheira. Então, para vocês entenderem a questão da colorimetria, existem 3 cores primárias: azul, vermelho e amarelo. Se você misturar, imagina um guache, tá? Se você misturar o azul e o vermelho, você vai ter o roxo. E aí, se você pegar o amarelo e misturar azul, vermelho e amarelo, você vai ter uma cor que é a marrom. É marrom. Então, dentro do universo da maquiagem, todo mundo é marrom. Todo mundo com maior
ou menor adição de branco. É claro que algumas pessoas, imagina Deus fazendo, tá? Algumas pessoas vai ter uma concentração maior de azul, outras vai ter uma concentração maior de amarelo, outras vai ter uma concentração maior de vermelho, outra, entendeu? Mas, no geral, todo mundo é marrom com maior ou menor adição de branco. Então, quando você tem uma mancha roxa e você põe o amarelo em cima do roxo, o que que o amarelo faz? Ele mistura a cor com aquele roxo e essa cor fica marrom. Então, o amarelo, ele neutraliza o roxo. Então, se você tem uma mancha arroxeada, o corretivo amarelo vai funcionar. Aqui eu tenho uma mancha e ela nem é arroxeada, ela é amarronzada. Se você tem uma mancha talvez amarronzada, o corretivo pêssego também pode funcionar. Só que o que que acontece? O corretivo, eu tenho uma mancha muito grande aqui, gente. O corretivo Yellow da Mary Kay, ele tem uma textura bem densa. E aí acaba que ele consegue cobrir a maioria das manchas. A minha sugestão para vocês é que vocês tenham os dois corretivos de demonstração, tanto amarelo quanto pêssego, para que você consiga atender as clientes que o corretivo pêssego vai ficar melhor, que o amarelo vai ficar melhor. Quando eu sei que vocês estão olhando aí, estão me vendo super branca. Até por causa da câmera, gente. Mas vai sumir, tá? E o que que acontece também? A minha pele é negra. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês: pele negra não abusa de corretivo amarelo. Eu sou uma negra que um tom razoavelmente claro. Mas se a pessoa tiver uma pele muito escura, esse corretivo amarelo vai ser um verdadeiro vilão para vocês. E vocês vão ficar com aquele clarão nos olhos da cliente. E aí, o que que eu fiz? Eu, antigamente, dava aula de maquiagem, gente. Eu começava pelos olhos e depois eu ia para minha base, tá? Só que com o passar dos anos, eu vi que as pessoas iam ficando muito nervosas, porque ela vai ficando. Ela não tá vendo o resultado, ela tá vendo um olho esfumado, às vezes um olho com esfumado super forte e o restante do rosto sem a base. E ela não consegue visualizar, ela começa a achar que tá ruim, que tá feio, que não tá legal, que não tá dando certo. Então, eu passei fazer a minha aula de maquiagem começando pela pele e fazendo um olho bem tranquilo, para não correr o risco dessa cliente esfumar e sujar toda a pele. Então, ó, passei corretivo Yellow com a esponjinha, tá? A Mary Kay tem no site uma esponja menorzinha que vem dentro de uma árvore de Natal. É uma caixinha assim, ó, que parece uma arvorezinha de Natal. Eu adoro aquela esponjinha. Mas se você não tiver, pode usar a maior. Então, eu esfumei aqui, ó, com a esponjinha. E aí, enquanto meu corretivo está secando, eu vou passar a base aqui, ó. E deixa eu falar uma coisa para vocês sobre teste de base. Teste de base é aqui, gente, ó. Teste de base é um filete de base que você vai colocar aqui no final. Assim, ó. E aí você vai colocar mais duas cores. Para ajudar vocês a encontrar a base, use o aplicativo da Mary Kay. Se você não souber, passa a base, pelo menos duas ou três cores aqui. Use o aplicativo da Mary Kay para ele te dar uma referência. Se o aplicativo te deu bronze 100, você vai pegar uma bronze 100, uma 110 e uma 120. Vai fazer o teste. Fernanda, como eu vou saber a base da minha cliente? A base tem que secar e ela tem que sumir. Ela tem que ficar bem próximo da pele da pessoa. Não pode ficar nem escuro e nem claro. Como eu já conheço a minha base, sei que ele é bronze 100, eu vou passar ela de um lado aqui. O que que eu faço na aula de maquiagem, gente? Eu faço praticamente os primeiros movimentos com a cliente, eu vou fazendo com ela, eu faço nela para ela ver como é feito o movimento. E eu digo para ela que esse movimento que eu vou fazer é tipo o símbolo da Nike, tá? Ele não é um círculo completo,
Ele não é arrastado e ele não é dando batidinha. Ele é como se fosse o S da Nike. Aonde ela vai pegar? Onde você vai pegar no pincel? Da emenda do pincel para baixo. Se você pegar aqui em cima, você vai fazer muita pressão e essa base não vai esfumar. Então, eu mostro a base para cliente, eu faço o teste da base e uso o meu pincel da Mary Kay. Quando eu vou mostrando para ela o movimento, ó, eu faço de um lado só. Depois, eu vou deixar a cliente fazendo o restante. Mas a aplicação da base, eu gosto de fazer primeiro de um lado. E aí, truque. Tu não vai fazer aula de maquiagem e passar uma gota aqui na cliente. Você tem que passar base. Se você passar pouquinha base, não vai dar diferença nenhuma. E ela vai achar que é um produto normal, que ela tem aquilo ali, talvez em outra marca, ou que ela consegue fazer aquilo com a mão. Então, você precisa mostrar para ela que existe uma diferença, tá? Então, primeiro eu mostro para ela a base, quando eu faço o teste. Quando eu passo com o pincel, eu já vou dizendo para ela, olha, a base você tem que passar com o pincel, porque quando você passa com a mão, você não aplica a base, você arrasta essa base. E aí, para você ter uma cobertura que realmente cubra, você precisa aplicar a base e não arrastar essa base. Ó, aqui, gente, no olho, eu uso a esponjinha. E olha o que a gente já está mostrando para ela. Já estou mostrando para ela que ela precisa de 2 produtos. Ela precisa ter pincel e ela precisa ter esponja. Ela precisa ter os dois. Ó. Aonde estava o corretivo amarelo, eu vim com a base, coloquei as gotinhas e vim passando com a esponjinha, só dando leves batidinhas aqui, para ela não arrancar, né? Não arrastar o meu corretivo yellow. Então, quando você vai mostrar para ela vai passar do outro lado. Ela vai passar. Você precisa falar para ela, ó, você não vai pegar aqui, você vai pegar da parte para baixo. Para ela não fazer isso, ó. Ó. Que elas têm um negócio de uma força na mão. Então, para ela não arrastar essa base no rosto, você vai falar para ela pegar da metade do pincel para baixo. E aí, muitas mulheres vão falar para vocês assim, ah, mas eu não sei passar base, eu passo com a mão, eu passo com a esponjinha. E aí eu falo para ela, olha, mas com esse pincel, ainda que você não saiba passar da melhor maneira, o pincel, ele te facilita a tua vida. Por quê? Porque ele é kabuki, ele é um pincel redondo, ele não deixa aqueles riscos que um outro pincel língua de gato deixaria, ou que a sua mão deixa. Quando você pega um pincel que parece meu pincel de parede, se você for arrastar ele assim, ó, ele vai ficar cheio de riscos. Então, o movimento é um movimento de meio círculo. É um movimento de meio círculo. Então, ali, gente, quando eu estou falando do meu pincel, e eu falo da importância de aplicar a base com pincel, eu já estou vendendo pincel. Concordam comigo que a gente já está vendendo pincel? Quando você fala para a cliente que ela não vai passar base, que ela não vai passar a base com a mão, que ela não vai passar a base com a... Ah, Fernanda, por que não passar a base com a esponjinha, já que ela vai usar a esponjinha nos olhos? Por quê? Porque a esponja não entrega cobertura nenhuma. A esponja não entrega cobertura. A esponja entrega cobertura leve. E essa cobertura leve, gente, ela não vai cobrir as imperfeições. É pro dia a dia mesmo, é algo assim. E outra coisa, pincel vendido, Juliana. E outra coisa, vendeu assim que agora, você, Ju? Conta foi isso. assim, foi assim que você vendeu para mim. Ah, sim. Outra coisa muito importante, gente. Por que não usar a esponjinha para o rosto inteiro? Evitar ao máximo. Por quê? Porque a esponja fica cheia de ácaro. A pessoa não vai usar e lavar a esponja toda vez que usa, lava. Aí ela não sabe por que ela usa uma maquiagem, às vezes, de qualidade e o rosto dela fica cheio de espinha.
Porque tá cheio de ácaro, tá cheio de bactéria. E a espinha nada mais é do que a casinha das bactérias, tá, gente? Nada mais é do que isso. Então, a esponjinha, ela acaba prejudicando esse processo, tá? Então, depois que eu faço isso aqui, ó, e aí eu venho, faço aqui na orelha, subo pro cabelo, tudo isso você precisa falar para tua cliente, ó, você vai descer no pescoço. Ela vai ficar pálida, igual eu tô. Pálida. E aí, qual é o próximo passo? Então, a gente fez a pele. Sabonete, tônico, hidratante, primer, corretivo yellow para corrigir as manchas, as olheiras. Olha aqui, cara, eu nem sou fã de yellow, mas olha a diferença da profundidade, a sensação de profundidade que o yellow tira. O yellow, a base bem aplicada. Mas essa base precisa ser selada e a gente tem um processo para isso. O que a gente vai fazer agora? Eu vou usar um corretivo que eu uso mais ou menos da cor da minha pele. Eu vou até misturar ele com o Deep Bege. A Mary Kay tem 7 cores de corretivo. Corretivo pêssego, dos corretivos líquidos, tá? Corretivo pêssego, Light Ivory e Deep Ivory. Light Bege, Deep Bege. Light Bronze, Deep Bronze. Dos líquidos. E tem o corretivo cremoso, que é o Yellow. E aí, gente, o que eu faço? Eu tenho uma folhinha que depois eu vou colocar a arte no grupo, que eu adoro usar essa folhinha. Deixa eu ver se eu faço. Eu tenho uma folhinha com o rosto de uma boneca que eu imprimi. E eu risco nesse rosto para explicar para minha cliente o que a gente vai fazer no rosto dela. Então, os desenhos que eu vou fazer no rosto dela, tá? Eu dei até essa aula no workshop de maquiagem ano passado, com esses desenhos. Então, aqui, ó, eu vou colocar o corretivo. Esse corretivo já é um corretivo mais para o tom da minha pele. Esse aqui é o Light Bronze, tá? Que eu tô usando. Vou botar um pouquinho de Deep Bege, porque eu gosto que ele fica um pouquinho mais claro. Deixa eu ver. Eu gosto de misturar os dois um pouquinho, ó. E aí eu explico para minha cliente que ela vai concentrar aqui no meio, no inicinho, na lágrima, e aqui no final. E com a esponjinha, ela vai dando batidinha, ó. E ela vai trazer essa ponta para ficar rente ao nariz. Então, aqui, ó, você vai ficar com um triângulo, só que vocês precisam se atentar que a ponta do triângulo é aqui, ó. Ela não é aqui no meio da maçã, ela é aqui. Então, eu mostro para minha cliente quando eu pego a minha bonequinha lá, a minha folhinha. E eu acho muito legal, gente, vocês terem folhinha, porque isso mostra um profissionalismo nas nossas aulas de maquiagem, ó. Eu venho aqui para a pálpebra, dando batidinha. E eu mostro para ela que a gente vai fazer esse desenho aqui, ó. Esse desenho. E o que vai acompanhar esse desenho? Vai acompanhar o iluminador, o blush, o contorno. Tudo vai ser nessa linha, nesse desenho, com a intenção de levantar esse rosto. Se você desce isso, você tende a ficar com a bochecha maior, com uma cara mais gordinha. Então, ó, por que, Fernanda, que você passa outro corretivo por cima do amarelo? Esse corretivo tem 2 funções. Ele tem a função de iluminar, ele já não está com a função principal de corrigir, a função dele é de iluminar, e ele tem a função de neutralizar aquele amarelado que o Yellow deixou. A minha cliente, gente, quando eu passei, o dela foi Deep Bege, né? Eu primeiro passei o Yellow, mas depois que eu passei o Deep Bege, ela ficou assim maravilhada. Ela falou, Fernanda, é isso. Aí ela falou, eu posso usar só esse corretivo? Eu falei, não, por quê? Porque só o Deep Bege não vai ter o poder de neutralizar a olheira dela. Ela tem muita olheira. Então, às vezes, você vai pegar uma cliente que ela não tem tanta olheira assim. E tá tudo bem. Aí ela vai poder usar só um Deep Bege, só um Light Bronze.
Agora, se tu pega uma cliente que tem muita olheira, não vai ter jeito, ela vai precisar de um corretivo para corrigir e um corretivo para neutralizar o amarelo e fazer a iluminação. Então, beleza, fiz aí. Tá vendo o desenho aqui? Conseguem ver? Me diz no chat se vocês conseguem ver aqui, ó, esse desenho. Tá vendo aqui, ó? Quando eu pego aquela folha, gente, da boneca, eu faço exatamente o triângulo para cliente, assim, ó. Linha embaixo do olho, trago aqui perto do nariz e trago a linha assim. Faço exatamente assim. Ai, obrigada, minha amiga. Obrigada. Botou aqui que eu maquiei ela no casamento dela. Maquiei Renata no casamento dela. E aí, gente, o que eu vou passar agora? Peraí, deixa eu ver o que tá faltando. Tá faltando. Agora eu vou passar pó. Aí eu peguei a bolsa. Peraí, gente, deixa eu pegar minha outra bolsa aqui. Vamos lá. Aí, o que eu faço com a cliente? Esse momento ela entra em pânico. Tudo isso, gente, é sacada, tá? Pó translúcido, eu uso em todo mundo, inclusive em pele negra, tá? Colo aqui, ó, a esponja e colo ela aqui no meu rosto, ó. Vou colar aqui no olho todo. Pra que, Fernanda, que a gente faz isso? O nome dessa técnica é Baked. A cliente não vai entender nada. Mas quando você fala o nome da técnica, você traz autoridade para o seu trabalho. Então, quando tu fala para a cliente que você está fazendo uma técnica que chama baked, que é assado em inglês, gente, a intenção dessa técnica é selar a quantidade de produto líquido que a gente passou aqui. Tem muito produto líquido, muito. Você tem um corretivo cremoso, você tem uma base, você tem eu botei 2 tons de corretivo líquido, então você tem muito produto líquido. Se você não selar, a tendência é que ele saia do lugar, ele se movimente mesmo, né? Então, ó, eu selo com o meu pó translúcido e deixo branco, tá? Deixo branco, pó translúcido. O que eu vou fazer? Gente, sempre, toda aula de maquiagem é a mesma coisa. Ah, Fernanda, a Mary Kay lançou uma linha de sombra e eu vou usar a mesma sombra. Eu não fico arriscando usar uma sombra verde, uma sombra laranja, uma sombra rosa, numa aula de maquiagem com uma cliente que não entende nada de maquiagem. Então, não vou arriscar, gente. Eu arrisco, eu trabalho com aquilo que a gente sabe que é coringa, tá? Então, aula de maquiagem que você vai dar para uma cliente que não sabe nada de maquiagem, você começa com o básico. Então, quando eu vou para a área dos olhos, eu vou fazer a sobrancelha e ultimamente eu tenho optado em fazer sobrancelha com o gel de sobrancelha. Hoje eu vou fazer com gel, mas você pode fazer com lápis. Eu vou fazer com gel para ensinar a técnica com gel. E também tem com lápis, enfim, tem outras técnicas. Mas eu vou usar com gel hoje. Ó, eu acho gel muito fácil. Gel Dark Brunet pode ser, se você usar o lápis de sobrancelha, aí você pode usar o gel incolor. Se você não quiser usar lápis nenhum, aí eu sugiro que você use o gel que tem cor. Porque aí sim você vai conseguir ter uma diferença na sobrancelha da cliente. O que eu falo para ela? Olha, quando a gente passa base,
A gente passa base no rosto inteiro, na boca, no cílio. A gente passa... Vai ficar gravada, Leila. Vai lá cuidar da tua filha. Vai ficar gravada assim, amiga. Quando a gente passa base, a gente passa base na sobrancelha, a gente passa base em tudo. Então, a gente só vai acender essa sobrancelha. Então, eu vou pentear. Gente, quando é gel de sobrancelha que tem cor, eu já falo para cliente, tu vai começar do meio para o final. Depois você vai vir do final até a frente. Você nunca começa da frente. Por quê? Porque a quantidade de produto aqui é muito grande. Ó, eu vou do meio para o final. Depois eu venho, ó, do final para frente e termino aqui na frente, ó. Tá? Então, olha a diferença. Essa sobrancelha é totalmente acesa e essa aqui russa. Então, ó, do meio pro final. E depois eu venho do final aqui para a minha parte da frente. No caso, eu tenho pelo, sobrancelha pra caramba. Quando você pega uma cliente que ela não tem sobrancelha nenhuma, não vai ter jeito, você vai ter que usar o lápis, tá? E aí, o que que eu faço para acender a minha sobrancelha? Depois de usar a máscara de sobrancelha, aí mais um pulo do gato. Eu vou pegar o corretivo que eu usei aqui embaixo e vou apresentar ela um pincel fundamental que ela não vai conseguir viver sem, que é o pincel de corretivo. Eu vou pegar aqui, ó, na pontinha do meu pincel de corretivo e eu ensino ela a riscar do início até o final, embaixo do pelo, ó. Na parte de baixo. Eu, por exemplo, não fiz a sobrancelha, tô cheia de pelinhos, eu vou passar por cima dos pelinhos. Ó, gente, olha a diferença. Olha essa diferença. Deixa eu consertar aqui que eu peguei demais aqui. Olha aqui a diferença. Então, o que acontece quando a cliente faz isso? Ela fica apaixonada e ela começa a ver necessidade em ter pincel de corretivo. Pincel de corretivo. Ah, Fernanda, qual é o possível erro que a minha cliente vai cometer? Ela vai começar a riscar daqui, ó. Ela não vai começar do comecinho, ela começa daqui. E para você ter esse efeito de sobrancelha feita, ela tem que começar do início do primeiro pelo daqui, ó. Aí ela vai até o final. Se você quiser ensinar isso aqui para tua cliente e você não corrigir ela, ela não vai ter esse efeito. Gente, olha a diferença. Isso aqui é um recorte, tá? Aí eu venho, trago aqui o restinho que ficou no meu pincel para baixo, ó. Isso aqui é um recorte que a gente faz. Então, eu já dei duas utilidades para ela para o corretivo, ó. Corretivo. Quando eu passo corretivo com a esponjinha, eu estou apresentando a esponjinha. E quando eu venho aqui em cima e passo o corretivo com o pincel de corretivo, eu estou apresentando outro produto, que é o pincel de corretivo. E aí, olha quantos produtos eu já apresentei para essa cliente e a gente não está nem na metade. Agora, o que a gente vai fazer? Olhos. Então, vocês pegaram preparação de pele, pegaram pele, correção. Já fizemos uma parte da iluminação, que é esse branquinho aqui do corretivo. Olhos. Eu vou usar duas cores. Eu sempre uso as duas cores. Sempre as mesmas cores. Eu uso sombra Cinnabar. Eu uso a sombra Cinnabar. E uso a Rose Gold, ó. Cinnabar. Pincel super esfumado, tiro o excesso e eu vou fazer bolinha no final, bolinha e limpador de para-brisa, ó. O que eu falo para minha cliente? Você não vai até aqui o final. A pessoa, você tem que falar. Se você não falar, ela vai errar. Se você não falar, ela vai até aqui o canto, vai ficar um borrão. Então, eu faço a bolinha aqui para quê? Para tirar o excesso que está no meu pincel. Fica todo aqui no final. E aí, esse final tende a ficar mais escuro.
E eu venho com o que sobra no meu pincel, marcando o côncavo, ó. Limpador de para-brisa, o movimento de vai e vem, movimento de vai e vem, movimento de vai e vem, ó. Tá? Como que eu faço para cliente achar o côncavo? Como que eu faço para eu achar o meu côncavo? Você vai pegar o espelho e você vai botar ele para baixo aqui, ó, na altura do peito, e vai olhar para baixo. Aí você vai ver o fundinho aqui da bolinha, ó. E é exatamente aqui nesse fundinho aqui, ó, que tu vai passar a sombra, ó. É aqui. Fernanda, mas a minha cliente quer uma sombra vermelha. Você vai ensinar a técnica e vai falar para ela, amiga, eu vou te ensinar a técnica e você vai reproduzir com o que você sabe, com a cor que você quiser. Então, o que a gente precisa falar para a cliente? Aqui no côncavo é sempre uma cor quente, é sempre uma cor mate. Ela não vai marcar côncavo com aquele estojinho que ela compra na farmácia, cheio de sombra brilhosa. A sombra brilhosa, ela tem um lugar. E ela não é para ser passada aqui no côncavo. Para dar profundidade, você vai preferir uma sombra quente e de preferência neutra, gente. É o marronzinho, é o Rausenut. Essa sombra aqui é Rausenut, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Essa aqui, ó, é a Rausenut. É uma sombra que funciona como a Cinnabar é essa. A Rausenut funciona como a Cinnabar para pele bem clarinha. Então, às vezes, você está com medo, a cliente é muito branquinha, você está com medo de ficar muito forte nela, usa a Rausenut. Você vai olhar assim e falar, essa sombra não aparece. Ela aparece, gente, ela aparece, tá? Então, ó, vou fazer a bolinha aqui no final e vou marcar o meu côncavo. Eu, Fernanda, já sei, né, que eu tô careca de me maquiar, eu sei onde tá o côncavo. Eu não tenho olho muito fácil de achar côncavo, não, gente. Meu olho é meio japonês. Eu sou uma pessoa preta com olho pequeno. Ó. Mas o fato de eu fazer isso há muito tempo já me trouxe essa habilidade. Para quem é consultora de beleza, o que você precisa? Praticar, minha filha. Você precisa praticar para você conseguir ter a facilidade de encontrar o seu côncavo fácil. Beleza. Não tem problema se a cliente borrar aqui, tá, gente? No final, às vezes, ela vem aqui, ó, igual a minha cliente de ontem, fazia uma bolinha. Eu falei para ela fazer uma bolinha, ela fazia uma bolota. Aqui no final, uma bolona. Bola gigante. Não tem problema se ela borrar no final, porque até se ela borrar no final, a gente consegue fazer um recorte, fazer um acabamento. Beleza. A outra sombra que eu vou usar, e o que você precisa dizer para sua cliente? Você gosta de sombra com cor, sombra com brilho, sombra cintilante, você vai usar na pálpebra móvel. Como eu falei para vocês, eu tenho uma bonequinha, que eu uso essa bonequinha, que eu desenho nela, né, na aula de maquiagem para cliente. Deixa eu... E aí, na minha bonequinha, eu risco para ela ver. Deixa eu ver se eu acho outro pincel. Na minha bonequinha, eu risco para ela ver aonde que ela vai passar as sombras. Então, o que eu explico para minha cliente? Um olho, você vai dividir ele em 4 partes, tá? Côncavo, pálpebra móvel, que é essa aqui que é molinha, né? Que é a que você pisca, pálpebra móvel. Aqui é pálpebra fixa, aqui é pálpebra móvel, que você pisca. Côncavo, pálpebra móvel, o cantinho e aqui em cima o iluminador. Fê, mas eu gosto de botar um brilhinho aqui dentro, fazer um ponto de luz. Tá tudo bem, tá liberado. Mas o olho é basicamente isso: côncavo, pálpebra móvel, iluminação e cantinho. Aqui no côncavo são cores mate e quente para dar profundidade. Pálpebra móvel é cor, é brilho. O que eu vou usar? Vou usar Rose Gold, ó. Aí eu roço o pincel assim, ó, na minha sombra, ó. E eu vou colar o pincel aqui, ó. Ó.
Gente, eu colo aqui dentro, ó. Porque já vai dar aquele efeito do iluminado. Ó. Colo na minha pálpebra móvel toda. Eu vou pegar o meu pincel super esfumado, que só tá sujo da sombra Cinnabar, e eu vou, ó, misturar só aqui, ó, as duas cores aqui em cima, só um pouquinho, para não ficar aquela coisa super marcada, ó. Tá vendo, gente? Então, acabou. É isso que eu ensino em termos de olho, marcação de côncavo e nada muito além disso. Às vezes, eu quero aprender a fazer gatinho. Não vai ser na primeira aula de auto-make que ela vai aprender. Ela tem que comprar o delineador, você vai ensinar a técnica, ela vai ficar tentando em casa 1000 vezes, talvez ela nunca consiga, porque é uma questão de coordenação motora. O que ela precisa é, de fato, aprender a fazer o esfumado. Gente, eu tô brilhando tanto. Eu estou me maquiando pelo computador. O que ela precisa aprender é fazer esfumado, ó. Então, eu vou colar aqui dentro, aí eu subo aqui um pouquinho, ó, e venho colando a sombra brilhosa. Se você arrastar o pincel assim, ó, essa sombra não vai ter o brilho que ela dá, ela vai se dissolver. O que que a gente precisa saber? Tudo no universo da maquiagem. Oi, Milena! Seja bem-vinda. Tudo no universo da maquiagem, gente, que for cintilante, tudo que for cintilante, é mais fácil de esfumar do que o que é mate. No computador tô super brilhosa, mas aqui não tô, não. Tudo que for cintilante vai ser mais fácil de esfumar. E aí não é esfumaçar. Nunca mais falei em esfumaçar. Esfumaçar tem a ver com fazer fumaça. Então, tudo que for mate vai ser mais difícil de esfumar. E tudo que for cintilante, que tiver um mínimo de brilho, vai ser mais fácil, vai ser mais fácil de esfumar. Então, eu já fiz o meu olho. O que que eu vou fazer agora com esta cliente? Vou tirar esse pó branco que está aqui com um pó adequado para a cor da minha pele. Eu vou usar o light bronze. Deixa eu ver se meu deep bege está aqui. Eu gosto muito de deep bege também, eu fico na dúvida. Eu misturo, gente, me julguem. Vou usar o deep bege. E aí, prestem atenção, a gente já usou um pó. Eu estou mostrando outro pó para ela. Um pó com função de selar, selar, né, fazer uma técnica. E outro pó com a intenção de remover. Ó. Eu vou remover esse pozinho branco. Vou remover desse lado primeiro. Ó. Eu removo passando o meu pó da minha cor por cima, porque aí eu já tiro totalmente a possibilidade de ficar esbranquiçada. Gente, olha a diferença de um lado para o outro. Olha esse como está bem mais branco. E esse claro é do corretivo que eu passei justamente com a intenção de fazer a iluminação. Ó. Então, eu vou falar para ela, ó, você vai realmente varrer. Você vai varrer o rosto para tirar o pó branco, né, do translúcido. E a minha cliente perguntou assim para mim, Fernanda, por que usar esse pó? E eu não posso passar o translúcido no rosto inteiro. Eu falei, você pode. Mas esse pó, ele vai selar a base do rosto todo, tá? Ele vai selar a base do rosto inteiro, porque você passou base no rosto inteiro. Ele vai selar a base do rosto todo e ele tem o efeito blur, que é o efeito filtro do Instagram, que é aquele efeito de minimizar a aparência dos poros e das linhas finas e deixar a tua pele com um aspecto mais alisado. Então, são dois pós com funções diferentes. Gente, o que aconteceu? Eu vendi os dois pós. Vendi os dois. Que existe necessidade dos dois, entendeu? Eu uso os dois no meu dia a dia. Agora, o que eu vou fazer? Contorno. Deixa eu ver se o meu... Eu abri até um pincelzinho da Mary Kay para fazer. Mas eu acho que ele não tá aqui. Vou fazer contorno com o meu pincel de blush. Pincel de blush. Contorno me pega. Pincel de blush. Olha ele de lado aqui. Ele é chanfrado.
Essa parte aqui, que é a mais curta, é a parte que eu vou usar para fazer o meu contorno. O meio do meu pincel é onde eu vou usar para fazer o meu blush, para passar o blush. E essa ponta aqui, a mais alta das cerdas, é o que eu vou usar para passar o iluminador. Lembra da boneca? Que eu falei para vocês que eu tenho uma folha que eu levo na aula de maquiagem? Eu acho que aquilo facilita a cliente entender. Olha aqui, a gente fez um triângulo aqui com esse desenho, certo? A ponta tá aqui. Então, aqui, eu vou botar no grupo, Milena, a folha. Aqui você tem iluminador, blush e contorno. O que eu ensino na minha aula de auto-make? Faz cara de metida. Se ela fizer assim, ó, pode ser que você não consiga ver a maçã do rosto dela. Ela vai precisar forçar o rosto para a gente ver a maçã. Eu tenho facilidade de ver a minha maçã. Tem gente que o rosto é todo redondinho, não dá para ver. Então, ela vai fazer assim, ó. Ela vai forçar a maçã, assim, ó. O contorno, gente, ele é embaixo, ele é no pé, embaixo da maçã. Ele é no início da maçã. Não é a maçã e o contorno embaixo. É aqui, no início da maçã. Aqui, ó. Aqui, ó. No início da maçã do rosto. Começando aqui no cabelo, com um espaço de 3 dedos. Ele vem até aqui, ó. Ó. A maçã do rosto tá aqui, o ossinho. Ó. É aqui. É isso que você vai ensinar para o teu cliente. Faz cara de metida. O contorno é no início da maçã do rosto. Esse contorno da maçã é o contorno mais difícil. Aí, com a parte de baixo do meu pincel, eu vou encaixar ele aqui, ó. Ó. Ó, eu vou passar o produto só aqui, gente. Eu não vou encher esse pincel de contorno. Eu vou passar contorno só nesse comecinho. Vou botar aqui, ó. E vou vir de trás para frente, do cabelo para frente, com espaço de 3 dedos. Fernanda, por que de trás para frente? Porque a maior concentração do produto vai ficar aqui atrás do meu cabelo. E aí eu venho trazendo para cá. Se eu errar, eu consigo esfumar. Agora, tu imagina tu pegar o contorno e botar bem aqui e ver que botou errado. Como é que tu tira? Então, ó, eu vou pegar aqui, eu vou usar o Cocoa, ó. Tá vendo? No início do pincel. No início, né? No meio. Tiro o excesso e vem aqui, ó. Ó. Gente, estão vendo? Me diz que vocês estão aí, vocês estão vendo. Ó. Sim, dá para ver. Ó. Isso é o meu rosto já é um rosto. Eu já não tenho tanta. Ver se eu consigo amarrar o cabelo. Porque aí fica melhor de ver o contorno do rosto. Eu não tenho uma maçã, um rosto tão redondo. Mas com o contorno, vocês conseguem ver, ó, com o contorno, que esse lado fica mais, assim, afilado do que esse. Não sei se com a sombra, se vocês estão conseguindo ver isso. Tá? É aqui, ó. Aonde mais a gente pode passar o contorno? Ó. Tira o excesso e eu vou passar aqui na raiz do meu cabelo. Por quê? Porque eu sou textuda. A minha cliente de ontem, gente, ela não tinha quase testa. Então não fazia sentido fazer contorno com ela. De testa. E eu expliquei isso para ela. Então, quando eu peguei o meu desenho da minha bonequinha, eu desenhei para ela a maçã e desenhei para ela onde era o contorno, tá? Então, eu falei para ela, não vou fazer contorno na sua testa, porque você não tem necessidade. E quando você fala isso para a cliente, você já está mostrando para ela que você sabe o que você está falando. Então, não é assim, onde faz contorno? Na testa, aqui, no queixo, não, não, não. Todo mundo? Não. Ela falou assim também, Fernanda, todo mundo tem que fazer contorno aqui? Eu falei, não. A intenção desse contorno aqui, do queixo, é para quem tem papada, para quem tem uma gordura,
para quem não tem o desenho do rosto tão definido, e aí ela faz um contorno aqui para poder trazer mais definição para esse queixo e parecer um rosto ainda mais magro. A menina é magrinha. Porque também, gente, às vezes você vai fazer um excesso de contorno no rosto da cliente e essa cliente vai ficar esquisita, porque ela já é magra, tá? Então, eu vou fazer do outro lado. Eu fico com preguiça, minha, vontade de fazer só de um lado. Ó. Não tirei bastante o excesso de preto desse lado aqui. Aí, quando fica muito preto, eu esfumo pra dentro do cabelo, ó. Não tá muito preto, não. Só tá na câmera. É por causa da sombra aqui, ó. Entendeu? Então, eu fiz aqui, porque eu tenho testa para fazer. E eu não faço aqui, tá? Eu não faço. E eu mostro para a cliente, a primeira coisa que eu falo para ela, não é tudo que tá na internet que vai ser bom para você. Não é tudo. Deixa eu ver se eu consigo passar a minha iluminação mais para cá. Para ela... Isso, não dá tanta sombra no meu rosto. Aí fizemos o contorno, vou fazer o contorno do nariz. Aí o que eu fiz com ela? Eu falei, olha, sabe qual o pincel que você vai usar? Dá para usar esse pincel para fazer o contorno do nariz? Dá. A cliente que não tem muita prática, talvez ela não consiga. Ela vai encaixar, a gente não usa essa parte de baixo aqui, que é menorzinha, ela vai encaixar essa parte aqui, ó. Ó. Rê, o seu contorno... Depende, Rê. O seu contorno ser fino... Não, depende. Seu rosto é um rosto fino, né? Agora, se você quer um rosto mais afilado, você vai fazer mais contorno. Se você quer o seu rostinho mais redondo, você não vai fazer tanto contorno assim. Agora, o que eu ensinei para minha cliente? Que ela poderia usar o pincel de sombra dela, que ela usou para colocar a sombra rose gold, ó. Ela vai vir aqui e vai, com um pincelzinho menor, fazer o contorno do nariz. Olha só, gente. Se você começar o contorno daqui para baixo, ele não vai aparecer. Vai parecer que tá sujo o nariz. Vai parecer que tá borrado. O contorno, ele tem que começar daqui, ó. De cima para baixo. E ele não vai até aqui a ponta do nariz. Ele para aqui, ó. Por quê? Contorno é um jogo de sombra e luz. Então, é um sombreado que você faz aqui. Se você não começa o teu sombreado daqui de cima, fica parecendo que tá sujo, fica esquisito. Ó, eu tô fazendo esse contorno de nariz com o contorno láter, não tô fazendo com cocoa. Eu gosto de fazer com o láter. Ó, eu gosto de fazer com o láter. E se eu ver que o láter não me deu a quantidade que eu queria de contorno, eu boto um pouquinho do cocô. O cocô é muito escuro, né? Então, você tem que passar pouco dele mesmo, porque ele pigmenta muito. Ó, ó como é que eu passei só um pouquinho, como é que ele já pigmentou. Passo aqui, ó, para arrebitar o meu nariz, que não é um nariz arrebitado. Então, eu passo ele aqui embaixo, ó, para arrebitar o meu nariz e vou passar o cocô do lado de cá. Foi? Dá para ver o contorno? Então, eu ensino a cliente a passar o contorno aqui do nariz, daqui até aqui, deixando a bolinha, porque a gente vai usar a bolinha. Então, não vem fazer aquele pau do nariz até a ponta, não, isso não existe. Fica esquisito. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Blush. Ó, blush é o meio do pincel. Pincel de blush é o meio. Venho aqui, ó. Ó, o meio do meu pincel. A base da Tainan é a bronze 150. O láter não vai aparecer. Então, é o cocoa. Mas, gente, você vai olhar o contorno láter, você acha que ele é muito claro. Ele não é.
Não é muito claro. Ele pigmenta, tá? Ó, blush no meio. Também tem, manda o seu, Tatá, vou mandar o meu, ó. Eu começo o blush de trás para frente. O blush é exatamente aqui, ó, no meio da maçã, em cima do contorno, com espaço de 2 dedos, ó. Ele vem até aqui, ó. Olha aí, gente. Espacinho de 2 dedos, olha de frente. Olha de ladinho, ó. O que que é melhor? É melhor você escurecer do que clarear. Então, pega o blush, tira o excesso e vai aplicando para você ver se está da cor que você gosta. Se você vê que está muito claro, você vai colocar mais. Mas se você passar blush de primeira, bota da frente para trás e você não tem prática, o que que vai acontecer? Tu pode ficar igual patati patatá e não conseguir tirar. Ó, 2 dedos em cima da maçã. Vou começar de trás, né, gente? Ó. 2 dedos em cima do meu contorno. Exatamente em cima. Se você começar a aplicar esse blush de trás para frente, exatamente aqui em cima do contorno, você não vai ter uma marcação. Você vai ficar com uma coisa degradê, vai ficar harmônico, vai ficar bonito. Agora, se a pessoa não sabe aonde ela passa o contorno, gente, eu vou explicando essas coisas para clientes na aula de maquiagem, porque senão inclusive, a gente precisa explicar para a cliente ver qual é a importância de ter uma aula de maquiagem com uma consultora de beleza. Porque ela vai achar que ela vai fazer contorno, iluminação e passar blush do jeito que ela vê no Instagram. Aí a mulher no Instagram vem com um produto em bastão, ela vem com um produto líquido, e aí a cliente compra da concorrência, às vezes, um produto em bastão, que ela não consegue fazer o contorno de jeito nenhum, porque é muito difícil fazer contorno em bastão para quem não tem prática. Se a pessoa não sabe onde ela vai passar o contorno, onde ela vai passar o blush, ela vai passar o embastão que marca pra caramba super errado. Então, para quem não tem prática, qual é a melhor maneira de fazer contorno, iluminação e passar blush? Em pó. Porque o pó é fácil de esfumar. Imagina esfumar alguma coisa líquida numa pele que já está com base, numa pele que já está com pó. Se é líquido, tu nem pode selar, tem que selar depois. Então, assim, é fundamental a gente explicar para a cliente a importância dela usar esse produto nessa ordem, do jeito como você está ensinando, se ela não tem prática, tá? Ó. E aí, como eu falei para vocês, para facilitar o fechamento de venda de vocês, o que você precisa? Ter a sua aula de maquiagem dividida em blocos. Então, a gente já fez a preparação de pele, que foi até o primer. A gente fez a pele, que foi até o pó translúcido. Depois a gente fez os olhos esfumando, fizemos a sobrancelha e selamos toda a pele com o pó translúcido, com o pó da cor da pele, né? Um pó de acabamento acetinado. E agora a gente está fazendo a construção dessa pele. Senão a pessoa fica toda com uma cor só. Ninguém é totalmente de uma cor só. A maçã tem uma outra cor, tem um contorno. Agora vamos para o. Ah, eu não passo mais iluminador logo depois do blush. Depois eu vou falar para vocês quando eu vou passar iluminador. Então, aqui na pele eu terminei. Ainda não vou passar iluminador agora. O que eu vou fazer agora? Vou passar lápis de olho. Vou mostrar para minha cliente a importância dela passar o lápis e ela selar esse lápis. Deixa eu ver qual lápis que eu vou passar, o que tiver fácil aqui, lápis preto. Ó. Minha cliente ontem, Fernanda, eu gosto de passar o lápis na linha d'água. Eu falei, mas ele borra? Às vezes borra. Eu falei, então, porque na linha d'água a chance de borrar é muito grande. Você tem que passar o lápis na raiz do pelo, na raiz do cílio. Ó. Ah, Fernanda, minha cliente não gosta de lápis de olho. Sabe o que eu falo para ela?
Quando toda aquele que a gente fala que não gosta de sombra, não gosta de lápis de olho, não gosta de base, não gosta de batom, fala, amiga, você tá tendo uma aula, tu tem a oportunidade de fazer uma maquiagem babada, assim, você tá aprendendo. Você não vai ter outra oportunidade, talvez, no seu dia a dia, de ver o seu rosto tão maquiado, usar uma técnica, esfumar os olhos. Então, hoje é o seu dia, o dia que você pode explorar, inclusive você pode errar, e a hora de errar é essa. Então, acontece da gente pegar uma cliente que ela não gosta de lápis de olho. Tem uma geração, né, que não gosta. As mais novas não gostam, as mais velhas gostam. Ó, lápis de olho. Aí eu passo o lápis, e aí eu venho com outro pincel. Olha aqui, ó. E aí eu mostrei para minha cliente, falei, olha, esse pincel é o pincel de côncavo. E aí tem uma jogada, eu falo, olha, mas sabe o que acontece? Para que tanto pincel? Imagina, você vai pegar o pincel de côncavo para marcar o côncavo e vai pegar o pincel super esfumado para esfumar o côncavo. Eu consigo te ensinar a marcar o teu côncavo e esfumar só com esse pincel. Aí ela já fica feliz porque ela acha que eu já facilitei a vida dela. Com esse pincel de côncavo, eu vou pegar a mesma sombra que eu passei aqui em cima, assim, na barra, que é a marronzinha, e eu vou esfumar esse lápis de olho aqui, ó. Como que esfuma? Passando a sombra em cima do lápis de olho. Olha a diferença, gente. Ó. Olha a diferença desse olho esfumado para o olho não esfumado. E aí eu falo para ela, sabe por que tu precisa esfumar o olho? Para trazer um ar de uma maquiagem bem feita. A maquiagem do maquiador, uma maquiagem bem feita, você vai para uma festa, você vai para um casamento, você talvez nem vai precisar pagar o maquiador para fazer isso, porque isso aqui é acabamento. Passar lápis de olho e esfumar o lápis de olho é acabamento. Então, é a maneira que você tem com poucos produtos, porque olha só, pincelzinho de olho, de sombra de côncavo, com a sombra que você já tem. Você já tem, já está usando ela para marcar o côncavo. Você só vai vir aqui embaixo, ó, e vai esfumar esse lápis para trazer um ar de uma maquiagem mais bem feita e mais profissional. Olha aí, gente. Uma coisa que eu tenho gostado muito desse lápis da Mary Kay, esse novo, é que ele não seca rápido e você consegue esfumar ele bem. Na minha aula de maquiagem, eu não passo delineador. E eu explico por quê. Falo para ela, amiga, se você, querida cliente fulana, Maria, se você passar o delineador e você borrar, a gente vai perder tudo que a gente fez até agora, porque não tem como tirar. A gente vai ter que lavar. Então, é melhor que você fique com uma maquiagem muito bem feita do que você tentar passar o delineador e estragar tudo que você fez. A menos que ela fale assim para mim, não, Fê, mas eu quero tentar porque eu sei passar. Eu uso delineador no meu dia a dia. Show de bola. Vou usar máscara de cílios Panorama, é que eu tenho usado ultimamente. E aí, técnica para passar máscara de cílios? Tem. Ó, tremendo e girando o pincel, ó. Tremendo e girando o pincel. Bem da raiz do cílio. Bem da raiz. O que eu fiz com a minha cliente ontem? Não tá dando nem para ver, né, gente? Mas ele tá enorme. O que eu fiz com a cliente? Eu falei para ela, você vai fazer 3 camadas. Uma de cada lado, uma de cada vez. Você vai fazer primeiro um lado, depois o outro. Vou montar ela aqui. Acho que não foi. Aí, tô tentando montar. Pronto, foi. Eu falo para ela fazer. Você vai fazer 3 camadas, uma de um lado. Terminei de fazer, ó, tremendo e girando o pincel, pegando bem da raiz. E você vai fazer de novo do outro lado. Então, eu vou fazer aqui. Pode ser a Lash Love, pode ser a Ultimate, pode ser a Lash Intense, pode ser a Panorama. A que você achar melhor. Eu tenho usado
a Fanorama ultimamente, tenho gostado. Eu sou muito, muito, muito fã da Lash Intense, né? Mas, para a gente não ficar usando sempre a mesma coisa, né? Aí eu pedi uma Fanorama para mim. Gente, já tá enorme, não dá para ver, mas já é enorme. 3 camadas, faz um lado, faz o outro, faz um lado, faz o outro, faz um lado, faz o outro. Aí ela falou assim para mim, Fernanda, eu não me sinto bem passando máscara de cílios embaixo, eu fico me sentindo a Emília, a jogada de mestre. Eu falei para ela o seguinte, sabe por que tu sente, Emília? Porque tu usa uma máscara de cílios que ela gruda os teus cílios e fica um cílio aqui, outro aqui, separado. Aí você se olha no espelho, você acha que se sente esquisita. E tá esquisita mesmo. Ela é verdade. Eu falei, você vai usar a Fanorama, porque o efeito da Fanorama é de separação, é efeito leque. Então você vai vir assim, ó, só penteando, ó, embaixo, sem tremer, sem girar, só penteando. Ela amou o resultado. Ela amou o resultado. As máscaras de cílios da Mary Kay, na maioria, eu não me lembro de nenhuma máscara de cílios que gruda os cílios. Nem a Lash Intense, que é super densa, ela não gruda os cílios, tá? Aí, gente, o que que eu vou fazer? Terminei, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou usar spray fixador. Quem aqui já usou o spray fixador da Mary Kay? Garota, se tu não usou, tu tem que usar. Ele é uma coisa maravilhosa. Cadê meu spray? Peraí. Ele é uma coisa, assim, maravilhosa. Muito bom. Ele é maravilhoso. Ele, para mim, funciona como um primer líquido. E aí, usei ontem na cliente. Ó, spray fixador. Eu falei para ela, você vai sentir molhadinho. Gente, o spray fixador é uma coisa que vai te trazer um. Tudo é experiência. Mary Kay é experiência. Vender Mary Kay é experiência. Dar aula de maquiagem para uma cliente. Você dá uma boa aula de maquiagem. A cliente sentir que você se preparou, que você levou material impresso. Você chegar lá bem vestida, bem arrumada. Você saber falar das técnicas direitinho. Aí, quando você finaliza com o spray fixador, você fala: agora eu vou te ensinar uma forma do seu iluminador brilhar. Você vai passar o spray fixador e essa é a única coisa que você vai usar com o dedo. Eu roço o dedo aqui, ó. O meu iluminador é o Honey Glow, eu gosto muito dele. Eu já falei em aulas minhas que eu misturo ele, né, com o Glazed. Eu gosto dos dois, eu misturo. E você vai passar exatamente em cima do teu blush, ó, ó. Olha isso, Brasil! Olha esse iluminador, Jesus! Você vai passar, e eu gosto de passar na frente, assim, sabe? Um pouquinho na maçã. Você vai passar com o dedo e vai passar por cima do spray fixador. E esse iluminador vai durar muito, vai brilhar muito mais. É uma jogada. Ó, vou passar aqui do lado de cá logo. Exatamente em cima do meu blush. Se você tem uma cliente que ela gosta muito de iluminador, o que que eu vou vender para ela naturalmente? Spray fixador. Ó, olha como brilha. Eu lembro sempre da Tainá. Tainá adora brilhar. Ponta do nariz. O meinho aqui do nariz, ó. Eu tenho o dedo grosso, tá? Se você tem um dedo grosso como o meu, você pode passar com um pincel aqui no meio. Que eu sempre passo e eu excedo o limite aqui de passar. Ó, aqui, ó. Ah, a cliente vai passar iluminador no arco do cupido. Ela faz assim, ó. Ela passa daqui do meio para baixo. Não é assim, gente. É só aqui, ó, no arco do cupido. Então ela passa assim, ó. Entendeu? É só na voltinha da boca. Não é nessa parte toda aqui, não, gente. Senão fica parecendo, fica esquisito. Ó. Entendeu? E aqui, ó, é na curvinha.
do queixo. Iluminador é na curvinha do queixo. Olha como brilha, Deus. Gente, estou brilhando mais que o sol, Tainá. Corre aqui. Olha isso. Spray fixador é vida. Depois que você passar o spray fixador, aí sim você vai passar iluminador com a mão, tá? E para finalizar, a gente vai passar batom. Quais as cores de batom, Fernanda? Você vai fugir do belíssimo nude, do top det, do de passione. Nada de batom nude, aula de maquiagem é para ela usar, é para ela ter experiência que ela não tem no dia a dia. Às vezes é uma advogada, é uma contadora, é uma mulher que, sei lá, trabalha no supermercado, trabalha numa empresa séria e ela não vai, ela não se sente segura para colocar um batomzão. E o nosso papel é encorajar ela a falar, amiga, hoje é o seu momento, vamos passar batom vermelho? Vamos colocar um batom pink, vamos botar um rosa, vamos botar um marrom, um batom com cor, gente, para dar impacto. E aí, eu não falei no início da aula, vou passar Love Lilac, que é um batom que para mim tem bastante cor, eu gosto muito dele. Minha cliente de ontem falou assim para mim, Fê, eu não gosto de batom mate, que resseca a boca. E ela gostou justamente, gente, do Shayadori. Foi o batom que ela gostou. O que eu fiz? Batom Shayadori com bálsamo hidratante labial. Ó, super elegante. E aí eu passei, ela passou o bálsamo labial, ficou feliz da vida. E eu falei para ela, bom, você pode transformar qualquer batom mate em batom cremoso com bálsamo labial. Ó. E aí, o que eu fiz no fechamento da minha venda? Todos esses produtos que eu estou falando para vocês são os produtos que eu usei e foi exatamente o que eu vendi. O que eu fiz? O que eu faço no fechamento da venda? Sempre foi assim. Eu não meço as pessoas pelo meu bolso. Eu não acho que só porque talvez a pessoa não tenha condições, obrigada, Mi. A pessoa não tenha condições financeiras, não sei do cartão, não sei o quanto ela está precisando de levantar a autoestima dela. A primeira coisa, você nunca guarda o espelho. A última coisa que você vai guardar é o espelho. Antes de você fazer fechamento de venda, você vai perguntar a ela se ela gostou. Ela vai ficar se olhando no espelho. Não tem como não se olhar. E aí você vai pedir a foto do depois. Tem que lembrar de fazer a foto do antes. É a sua ferramenta de trabalho, foto de antes e depois. Vai fazer a foto do depois. Se for de noite, leva o ring light. Ai, Fê, não tem ring light. Compra no site das lojas americanas, baratinho. Leva um ring light para você tirar uma boa foto, porque foto, gente, é ferramenta de trabalho. Se for de dia, você vai levar ela lá fora, na janela, lá no quintal, e vai tirar uma foto dela da luz do dia, numa luz boa. Vai fazer uma boa foto de antes e depois. Fiz a foto do depois. Eu vou perguntar a ela se ela quer presentear, se ela gostaria de presentear 3 ou 4 amigas com uma aula de auto make como essa. Depois que ela presenteou as amigas, o que eu vou fazer? Vou fazer o fechamento da venda. E aí, o que eu perguntei para minha cliente? Das coisas que nós usamos aqui, o que você não tem? O que você não tem? Aí ela falou, tenho lápis de olho, eu tenho batom, aí eu tenho uma máscara de cílios que está bem ruizinha, mas dá para aguentar até o final. Eu não tenho mais nada. Eu falei, tá bom, então vou fazer o orçamento para você do que você usou aqui, considerando todos os tons ideais para o seu tom, né? Tudo que a gente usou, considerando o seu tom de pele. E aí, gente, eu endosso o meu discurso da consultoria, que eu falei para ela, olha, você pode comprar uma excelente maquiagem, e eu falo, ó, pode ser da Lancôme, pode ser da Dior, pode ser da MAC,
Mas se você não tiver a consultoria correta de como usar aquele produto, como ele vai se comportar na tua pele, e a pessoa não te ensinar a usar, você vai jogar o produto fora. E às vezes você vai encontrar um excelente produto na Mary Kay, que te entrega resultado, qualidade e a consultoria. Então, eu fiz questão de deixar claro para ela que não era só o produto. Então, eu não vendi só o produto, eu vendi o produto com o meu atendimento. E eu falei para ela, você pode repor essa aula. Daqui a 2 meses, 1 mês, se você quiser remarcar, a gente remarca, você já vai estar com seus produtos. E aí, sempre a gente pode remarcar para você aprender técnicas novas, né? Às vezes ela quer uma nova técnica de olho esfumado, uma maquiagem mais básica, eu posso vir te ensinar de novo e você vai ter o meu acompanhamento com todos os produtos que você, né, tiver na sua necessaire da Mary Kay. Gente, eu vendi o meu produto com o meu atendimento. O que eu vendi quando eu comecei, que eu cheguei na casa dela, eu cheguei muito bem arrumada, maquiada e com uma pasta embaixo do braço, com o croquis da modelinho para ela desenhar. Eu levei perfil do cliente, eu levei o tecido para fazer o teste do prata e do dourado. Então, para quem ainda não assistiu o curso, né, da Sabrina Santos, que está no portal, pode ir lá assistir, que é o teste da colorimetria. Eu fiz teste de base. Então, eu levei todo o material para me trazer autoridade na hora de fazer aquele fechamento. Você começa a vender quando você chega. Então, quando eu cheguei para ela, ela falou assim: eu queria tirar o produto da pele, porque eu já usei uma vez e não gostei. Eu falei, como que era essa textura? Ela falou, igualzinho a esse que eu usei hoje. Eu falei, mas olha, eu tenho certeza que você usou errado, sabe por quê? Porque você me disse que a tua pele é normal a seca. E esse produto que a gente usa hoje, só como forma de teste, é o produto indicado para pele mista oleosa. Mas o produto que eu vou te entregar é o de normal a seca. Ele vai te trazer uma textura diferente, ele é cremoso. Foi o cremoso que você usou? Ela falou, não. Falei, por isso que você não gostou do resultado dele na pele. Porque a tua pele é seca. Imagina uma pessoa com pele seca usar um sabonete para pele oleosa. Ela vai ficar mais seca. Ela é verdade. Rebati, gente. E aí chegou no final, eu peguei o perfil do cliente, separei em blocos. Preparação de pele, olhos, contorno, iluminação, blush, não. Separei em blocos, fiz a soma, coloquei os valores e dei para ela o valor total, deu R$ 1.222. E parcelei em 3, tá? E aí falei para ela, Rose, ficou esse valor. Esse valor fica bom para você? É 3 de 407. Acho que é 407, 404. Aí ela falou, deixa eu ver quanto que deu ao todo. Aí ela somou. Eu somei e mostrei, ficou esse valor. Ela, 1.222. Ela, você parcela em mais vezes? Eu falei, parcelo. Ela, tá bom, vou levar. Tá bom. Falei, então tá. Tudo que eu tiver já de pronta entrega, eu já vou te entregar agora. E o restante eu venho te entregar até sexta-feira, tá bom? Ela, tá bom. Então, o que eu quero encorajar vocês essa noite? Quero encorajar vocês a encher a agenda de vocês de aula de automaquiagem. Aula de automaquiagem básica. Se tu não sabe fazer uma maquiagem muito elaborada, você vai começar com a maquiagem básica. Fê, eu não me sinto segura para dar aula de automake ainda. Primeiro, você precisa ter o seu material. Iluminador, blush, contorno, você tem que ter. Eu não tenho tudo. Vai construindo aos poucos. Toda vez que fizer um pedido, você precisa ter um compromisso com você mesma de tirar 2 ou 3 produtos todos os meses, um pincel. Vai ali tirando para você ter um bom material para você poder trabalhar. Outra coisa, pratica. Se você não praticar em você uma maquiagem ali elaborada, rebuscada, de fazer um bom contorno, de lavar, botar e tirar várias vezes, você nunca vai ter a experiência para poder fazer com as pessoas. Dá para fazer uma boa aula de automaquiagem com Etplay? Dá para fazer. A Etplay não é uma linha completa, vai faltar produtos na Etplay, vai faltar, por exemplo, um contorno. Dá para fazer o contorno com o pó bronzeador? Dá para fazer em mim? Não dá. Em mim não funciona o contorno, o bronzeador como contorno, porque ele é da cor da minha pele. Mas dá para te atender no início. Se for pele branca, vai dar. Dá para fazer, gente, dá para fazer várias coisas com a linha Etplay, tá? E dá, inclusive, para você
para você combinar a et play com a linha regular. O que a gente precisa saber? É que se a gente demonstra, a gente vende. Se a gente agenda, a gente vende. Se a gente leva o produto e a gente fala com propriedade desse produto, a gente vende. Então, hoje o meu recado para vocês é ousadia e coragem, tá? No mês de fevereiro, a gente vai ter 2 aulas presenciais de automaquiagem aqui, né? Na minha casa, provavelmente, gente. Eu espero fazer lá em cima, porque aqui embaixo é impossível. Aula presencial. Eu pretendo separar as aulas no dia em 2 grupos de 5, não mais que isso. Eu preciso que vocês pratiquem, aprendam e não pode ser 10 consultoras ao mesmo tempo, senão vocês não aprendem. E aí, então, a gente vai ter 2 aulas de automake cada dia com 2 grupos de 5. Então, teremos 20 pessoas aí para fazer aula de automaquiagem em fevereiro. E nós teremos aulas de maquiagem online também. Gente, o que a gente precisa é praticar. Acredita em mim, vocês precisam praticar, ter coragem e ousadia para fazer as aulas. Assistir o treinamento da Sabrina. Eu entrei na Mary Kay, eu não sabia maquiar nada. Contorno, iluminação, não sabia nada. Tudo que eu aprendi foi dentro da Mary Kay. Se eu conseguir, vocês também conseguem, tá? Deixa eu parar aqui a gravação.